aqui que nós temos muito mais escritos no Antigo Testamento, ok? Então, nós vimos já esse chamado de Deus à vida de Jonas, e Jonas ele está tentando controlar a salvação. Esse é o ponto que a gente percebe. Ele é um homem que tenta controlar, um profeta que tenta controlar a salvação. Olha, eu penso que a salvação deve ser a esse povo, a esse tipo de pessoa. E aí ele começa a ter um monte de restauração na vida dele. Deus começa a falar ao coração dele. Então, a leitura que eu estarei fazendo é na versão NAA. Aí está. Ok, se a sua for diferente, não tem problema. A NAA, irmãos, ela é parecida, viu? Com a revista atualizada, tá bom? Ela só muda algumas palavras que são bem difíceis. Mas o restante é bem parecido, ok? Então, Jonas, capítulo 1, e do capítulo 1 eu lerei só o versículo 17. Aí depois eu vou ler todo o capítulo 2, ok? Então, somente o versículo 17 e depois a oração de Jonas. Acompanhe então a palavra do Senhor. Diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e na corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Deus, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós sabemos que a sua palavra é real, que a sua palavra fala ao nosso coração, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos, ó Pai, ouvir a sua palavra, nós precisamos meditar na sua palavra, ó Deus. Toque no nosso coração para que possamos sair hoje edificados, tendo alguns questionamentos e, quem sabe, ó Deus, possamos hoje continuar sendo com esse profeta, mudando, restaurando o nosso coração, procurando parecer mais com o Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é a graça que nos persegue até o fundo do mar. A graça que nos persegue até o fundo do mar. Como os irmãos viram, Jonas aqui é um profeta que às vezes a gente só chama ele como profeta fujão. Mas de fato, há momentos na vida dele que ele estava então triste. Ele estava assim querendo fazer outras coisas a não ser a vontade de Deus. E olhando para a nossa vida também, irmãos, há momentos da nossa vida cristã em que encontramos, às vezes, uma completa escuridão na nossa vida. Não apenas por causa das circunstâncias extremas ou externas que acontecem conosco, mas porque nós sabemos também que estamos colhendo frutos que muitas vezes foram frutos das nossas próprias escolhas. Então, eu estou passando por situações que eu plantei, e eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Em um momento, a gente acha que, não, eu vou conseguir por mim mesmo. Eu vou conseguir fazer segundo o meu entendimento.
Aquilo que eu pensei, aquilo que eu bolei, aquilo que eu configurei. E às vezes até nós tentamos fugir da vontade de Deus para nós, para aquilo que de fato faz sentido para a minha vida, e mesmo eu lidando com as consequências, eu deixo a vontade de Deus muitas vezes de lado. Mas o que nós observamos no texto é que, independentemente se a gente tenta resistir ou se existe essa possibilidade da gente resistir, a vontade de Deus acontecerá na nossa vida. A vontade do Senhor para a nossa igreja, irmãos, o crescimento ou não, conversões ou não, isso pertence ao Senhor. E o Senhor fará independentemente de nós. Isso também nos dá um conforto, isso também nos dá um pouco de senso de responsabilidade também. Como filhos do Senhor, nós precisamos participar, sim, do desenvolvimento da sua obra, proclamando, né, evangelizando, falando para outras pessoas. Não sendo como esse profeta que ele está, então, resistindo o tempo todo. E muitas vezes, aqui quando olhamos a história de Jonas, muitas vezes ela está nos confrontando, irmãos, com uma verdade ainda profunda. A graça de Deus é tão soberana que ela nos persegue mesmo quando nós fugimos. A graça do Senhor é tão maravilhosa, tão profunda, tão grandiosa na vida dos seus, na vida daqueles que de fato Ele quer para si. Mesmo quando eu tento fugir, o Senhor Ele vai me alcançar. E é isso que está apontando aqui. E Jonas ele vai perceber em todo o capítulo 2 aqui. Por quê? Porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo um Deus misericordioso, um Deus soberano, um Deus presente. E nesse texto aqui, do versículo 17 do capítulo 1, que nós lemos, até o final do capítulo 2, é uma história bem curiosa. Jonas, diferentemente de outros profetas, que eles chegavam e pregavam para a nação onde eles estavam, Jonas agora, ele teve um início de um ministério assim. Nós observamos que ele teve o início da sua vida assim, ele era um profeta do Reino do Norte, e nós encontramos um pouco do seu trabalho em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Alguém que profetizou falando assim, Israel terá uma melhora, mas o Senhor está tendo paciência com vocês. Por que o Senhor está tendo paciência com vocês? Porque vocês ainda são idólatras, mas o Senhor é misericordioso, Ele está dando um tempo para vocês. E, de fato, mesmo com aquele momento, com aquela situação, o Senhor cuida, derrama a sua graça, derrama o seu amor diante da nação de Israel. Então, Jonas, ele sabe muito bem e ele profetiza algo que ele sabia diante do seu povo, que o seu povo era terrível, seu povo era idólatra, mas era o seu povo. Afinal, era o povo da aliança, era o povo de Deus. Então, ele sabia que ele servia a um Deus e adorava um Deus misericordioso. Só que a partir do momento que Deus fala assim, bem, agora eu tenho um outro ministério para você, eu tenho um ministério para anunciar outras nações ouvirão, ele tenta fugir, ele tenta correr, porque ele sabe que esse Deus que foi misericordioso com o povo, com ele mesmo, conosco, será misericordioso com um povo tão terrível também como o povo de Nínive. E é justamente isso, irmãos. Ele não queria ver aquela graça sendo aplicada na vida daqueles inimigos de Israel. E agora a gente observa, e você pode até perguntar, se você não estava nos outros momentos da exposição, né? Agora ele está, então, diante na barriga de um peixe. E por que isso acontece? No capítulo 1, a gente vê que Deus envia uma tempestade ao mar. Ele tenta ir para um outro lugar. Alguns estudiosos entendem que ele está indo lá para a região sul-sudeste da Espanha, que era conhecido como essa região de Tarsis. Só que os marinheiros apresentam um pouco mais de fé do que o profeta, esse profeta do Senhor. E aí eles fazem um pedido para Jonas, eles perguntam o que está acontecendo, e Jonas fala, olha, quer saber? Esse problema é comigo e com o Senhor. Então, o mar vai cessar, tudo vai acabar quando vocês me jogarem para morrer. Afinal, os estudiosos também dizem que naquela época, os judeus eles não sabiam nadar. Eles não tinham a sobrevivência deles de pesca, de mar, de barco, não tinha isso. Então, até nesse exato momento aqui,
Não é um momento igual ao Novo Testamento, onde alguns eram pescadores. Não. Naquela época, no Antigo Testamento, eles não usavam o mar. Então ele fala assim, ó, basicamente eu quero morrer. Eu não quero fazer a vontade do Senhor, então eu vou morrer e eu não vou conseguir fazer. Só que ele não sabia que o Senhor tinha um plano de restauração para ele. Não um plano de fim da linha para ele, como ele imaginava e até ele queria. Mas era um momento de restauração, para ele fazer a vontade do Senhor, não sem vontade, mas com vontade. Com vontade. Então eles lançam Jonas no mar, a seu pedido, e ele reconhece que ele é a causa da tormenta. E assim ele afunda nas águas e a tempestade cessa. E aí a gente vê então esse versículo 17. Depois que isso acontece, depois que, mesmo ele não querendo pregar para pessoas que não eram do povo de Deus ali, para voltar ao arrependimento, o Senhor usa o testemunho de Jonas para converter, então a gente vê no versículo 16, no 15 e 16, aqueles marinheiros. Eles mudam e transformam a vida deles e fazem votos ao Senhor, ou seja, eles se convertem ao Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa. E aí o versículo 17 diz, o Senhor ordenou que um grande peixe, ou no original é escrito como um monstro marinho, alguma coisa, pode ser uma baleia, uma cachalote, que alguns estudiosos entendem que poderia sim, e já aconteceu de engolir um homem. Mas o que a gente entende aqui, irmãos, não é historinha. Aqui para nós é um elemento muito mais importante do que a arqueologia. O nosso elemento aqui é fé. Nós cremos que o Senhor fez um milagre. Nós cremos que o Senhor fez algo extraordinário, colocando um homem dentro de um grande peixe, ou um monstro marinho. E Jonas esteve lá quanto tempo? 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E como? Respirando? Como que aconteceu? É um milagre, a gente não sabe, irmão. Há casos que, se vocês pesquisarem aí no Google, aí vocês vão perceber que foram bem rápidos, mas agora, dessa forma aqui, a gente vai explicar um pouquinho mais o que significa essa ideia de 3 dias, 3 noites. Então, Jonas aqui, nós vemos que ele não está sendo punido, ele está sendo preservado pelo Senhor. Então aqui a gente vê uma grande lição, já no começo. Deus é soberano até mesmo entre a desobediência dos seus servos. Ele não perde o controle da missão, ele não desiste dos seus planos, ele não abandona aquele que ele ama. Então ele sustenta a vida desse homem, ele cuida da vida desse homem que está desobedecendo, que não quer cumprir um chamado claro do próprio Deus para a vida dele. E isso vem, então, à nossa primeira ideia, irmãos. O primeiro ponto é, Deus disciplina, sim, mas com graça, com amor. A ideia desse primeiro ponto está no versículo 17, depois no capítulo 2, versículo 1, até o versículo 3. Diz assim, como eu já li o versículo 17, eu vou ler o versículo 1 ao 3. Diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. A primeira lição, irmãos, que aprendemos aqui nesse texto é que a disciplina do Senhor, do nosso Deus, é instrumento também. É um instrumento de graça do Senhor para restauração. O Senhor coloca Jonas nessa situação terrível. Não tem nem como a gente imaginar, irmãos. Está numa barriga de um ser, de um bicho nas profundezas do mar. Não tem como imaginar isso. Mas o Senhor coloca aquele homem naquele momento para ele pensar, para ele ser disciplinado, para ele reconhecer e entender a graça de Deus, sentir a graça de Deus no coração. Como o versículo 17 diz, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que nós vemos aqui, irmãos, é que a iniciativa toda é de quem? Não é de Jonas. A iniciativa para restaurar, para aproximar, é de Deus.
É o Senhor que está chegando a esse homem. O castigo, né, esse peixe, não é um castigo final. Pronto, acabou. Você morreu da pior forma possível, não. Mas é uma preservação divina. O Senhor está cuidando dele. Mesmo naquele desconforto, mesmo naquele momento difícil. E a expressão aqui, 3 dias e 3 noites, na cultura judaica, simboliza uma experiência completa de morte e sepultamento. Então, eles entendiam, e aqui, eles escrevem e falam assim, olha, foi um milagre. Deus preservou mesmo a vida desse profeta, porque quando falam essa ideia de 3 dias, 3 noites, é que a pessoa morreu. Não tem mais solução para ela, realmente morreu mesmo. E aqui até está uma antevisão da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Em Mateus, por exemplo, Mateus 12, Jesus falando sobre isso. Quando Jesus, de fato, ele morre, e o texto bíblico fala que ele ficou 3 dias e 3 noites, ele está querendo explicar algo para o leitor, dizendo assim, olha, de fato ele morreu. Porque os judeus, eles tinham essa cultura de ir continuar indo ao túmulo, pelo menos umas três vezes, né? 3 dias, para ver se vai que não desmaiou, né? Vai que desmaiou, vai acontecer alguma coisa. Tem, de fato, essa doença que acontece, que para até o coração, e depois de alguns dias, assim, a pessoa, ou algumas horas, a pessoa volta, né? Então, eles já sabiam disso, eles falam, vamos cuidando. E depois do 3º dia, eles já sabiam que, morreu mesmo, não tem o que fazer. Então, Jesus, da mesma forma aqui, no ministério de Jonas, é um ministério também de Cristo. A diferença é que, de Cristo, ele venceu, e ele é vitorioso através da sua morte, da sua ressurreição, nos trouxe vida, nos trouxe alegria, nos trouxe, então, paz ao nosso coração. Jonas, Deus está tratando somente com ele. Jonas, Deus está ali, de fato, trabalhando um homem que está tentando lutar contra Deus. Então, ele é um profeta, mas ele não é um profeta perfeito. O profeta perfeito veio e morreu por nós, que é Cristo Jesus, como em Hebreus vai falar, né? Jesus é o profeta perfeito, é o rei, é o sacerdote perfeito. Por isso que a nossa esperança, irmãos, está em Cristo. Porque se às vezes a gente olhasse, e quando nós lemos aqui a história desses grandes homens de Deus, foram homens de Deus, sinceros, assim como nós, assim como pessoas que nós amamos também, mas eles eram falhos. Eles tentavam fazer as coisas com a sua própria força, assim como nós, muitas vezes, irmãos. Mas o que nos dá esperança é que, graças a Deus, vocês não dependem de mim para ser salvos. Graças ao Senhor. E sim a Cristo Jesus. Por isso que nós entregamos a nossa vida, colocamos e contemplamos constantemente a nossa vida a Cristo. Por isso que nós cantamos Jesus é o centro. Não é a igreja presbiteriana, não é o culto da igreja presbiteriana, ou não é o culto de outra igreja, o que for, não interessa. É Cristo ao centro, é Ele que é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor. E aqui, irmãos, no capítulo 2, ele vai apontar isso também para nós. Que Deus ele está restaurando, ele está disciplinando, mas com graça, esse homem. Olha só, Jonas lá dentro do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Aqui, diante dessa oração, diante dessa aflição, melhor dizendo, nasce a oração. Ou seja, é um homem que está angustiado, a gente não sabe como que ele está respirando, a gente não sabe como que ele está, se ele está confortável ou não, mas ele grita diante do Senhor, ele reconhece, olha, bem, o Senhor venceu. De fato, não é nem que ele venceu, não tinha nem poder para tentar vencer, ganhar do Senhor. E diante dessa aflição, ele faz o quê? Ele ora. O que a gente vê aqui? Restauração, irmãos. Toda vez que você começa a orar ao Senhor e falar, Senhor, é de fato, ó Pai, por esse momento difícil da minha vida, eu estou orando ao Senhor, me perdoe, ó Pai, porque eu não orei antes. Me perdoa, Senhor, porque eu não coloquei minha vida, minha casa diante do Senhor antes. É você se rendendo, sabendo assim, Senhor, eu preciso de Ti, assim como nós cantamos. Distante do Senhor eu não posso viver, não vale nem a pena viver. E Jonas, ele está entendendo isso. Jonas, ele está sendo restaurado pelo Senhor. Então, o silêncio do profeta no capítulo 1, porque ele está em silêncio, ele não quer falar com Deus, ele dorme, ele se afasta, e Deus fica fazendo o quê? Chamando ele para perto. Tirando ele do conforto,
tirando ele de todas as coisas que eram confortáveis ali para ele. Ele está ali dormindo tranquilo e o Senhor vai chamando ele. E aqui, no capítulo 2, o coração dele quebranta e clama. E de fato, graças ao Senhor, o Senhor ouve. No versículo 3 do capítulo 2, diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Aqui, basicamente, alguns chamam esse período aqui, esse capítulo 2, de salmo, tá? É como se fosse um salmo, ou seja, um cântico, uma oração que ele está fazendo. É bem parecido a forma de escrita aqui, de poema, que vocês podem observar, com os salmos aqui. E ele reconhece diante do Senhor, ele fala: Senhor, foi tu, não fui eu que me lancei. Não foi os marinheiros que me lançaram ali no mar. De fato, foi o Senhor. Tu me lançastes. Ainda que tenham sido esses marinheiros, ele entende que é a mão de Deus. Então, a disciplina que está acontecendo aqui, irmãos, não é por conta da desobediência dele ou porque ele está fazendo alguma coisa, né? Ou a ação humana, que eu quero dizer. Não, é o Senhor. É o Senhor que está conduzindo tudo. E é interessante que ele não culpa os outros. Ele se submete à soberania de Deus. Um grande pregador diz o seguinte, irmãos. Martin Lloyd Jones, o nome dele. Quando Deus quer restaurar um homem, ele o conduz primeiro ao fim de si mesmo. Quando Deus quer restaurar um homem, ele o conduz primeiro ao fim de si mesmo. Ou seja, ele faz esse homem, essa mulher, a reconhecer que é ninguém diante de um Deus tão grandioso que fez os céus, a terra, os mares e tudo que há. Por isso, irmãos, o que nós aprendemos diante disso? Primeiro é que Deus disciplina porque Ele ama. Deus não é um carrasco. Isso não faz sentido com a Bíblia. Nosso Senhor, Ele disciplina muitas vezes a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, porque Ele nos ama. E a disciplina é dura, mas é necessária. Deus não ignora o pecado dos seus servos, mas também não abandona esses seus servos, esses seus filhos em rebeldia. De fato, o Senhor, Ele pune, porque Ele não suporta o pecado. Mas, se é filho dele, Ele vai trazer para perto. Ele vai trazer para perto. É como se fosse, irmãos, um cajado. O cajado ali não é para bater. Ele é uma correção, acontece somente. Não é só uma correção. Acontece também essa correção. Mas também o cajado, ele guia de volta para o caminho necessário. Então o Senhor faz isso como um pastor de ovelhas. Está ali, dá uma batidinha ali, fala, é aqui que você deve ir. Então o Senhor, ele disciplina, mas porque ele ama. E como a igreja, irmãos, nós precisamos acolher a disciplina de Deus com humildade. Seja na nossa vida pessoal, no ministério, na congregação, a correção de Deus visa restauração, nunca destruição. O Senhor nunca vai querer destruir a vida de um filho dele, e sim restaurar, que esse filho possa ter mais relacionamento com ele. E de fato, o Cristo, o justo, assim como Jonas, ele foi lançado nas águas da ira de Deus em nosso lugar. Então, da mesma forma que Jonas foi lançado, o Senhor foi lançado para que nós possamos, então, ter essa vida eterna. Vida em abundância, irmãos. Então, se você tem fugido de Deus, de fato, tem fugido de Deus, se você está em queda, se você se sente afundado, não endureça o seu coração. Ouça a voz do Senhor. Esteja com o Senhor, entenda que o Senhor está chamando você cada vez mais para perto. Ele quer relacionamento com você. Reconheça a mão de Deus e faça como Jonas. Clame. Na minha angústia, clamei ao Senhor. É que, de fato, um filho, ele volta e ele lembra, de fato, eu preciso de um relacionamento com o Senhor. Eu não posso me esconder. Na verdade, não tem nem como me esconder do Senhor. E há uma segunda verdade também que nós vemos nesse texto, irmãos, que é Deus ouve o arrependido. Então, se acontece muitas vezes uma disciplina na nossa vida, é para restauração. Você tem que lembrar disso. Mas uma outra coisa que você não pode esquecer essa noite é que Deus, ele ouve o arrependido. Aquele que clama, se humilha diante dele, ele ouve de fato. Olha o versículo 4 a 6. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornei a ver
tornarei ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecham atrás de mim para sempre. Aqui, irmãos, vemos que o profeta, ele se afundou de fato. Estava lá literalmente, mas a sua oração não ficou submersa. Ainda estava, mesmo ele estando ali no ventre do peixe, Jonas, ele descobre algo glorioso, que nós não podemos esquecer. Deus ouve o clamor sincero do coração arrependido. Versículo 4 diz: então eu disse, fui expulso da tua presença, ainda assim olharei de novo para o teu santo templo? Aqui vemos ele com o coração quebrantado, irmãos. Ele se sente afastado da presença de Deus e ele está numa angústia profunda. Esse templo aqui de Deus é a presença de Deus. Então entenda que o nosso templo é a presença. Será que Deus está presente? Será que o Senhor está comigo? E ele está aqui se perguntando. No entanto, mesmo sentindo longe, ele olha de novo para o templo, ou seja, ele lembra, poxa, o melhor lugar do mundo para mim é estar na presença do Senhor. Ele começa a lembrar, poxa, eu não vejo a hora, viu? Eu estou nessa situação, não sei se o Senhor irá me ouvir, não sei se eu sairei daqui. Afinal, eu estou praticamente morto. Talvez os meus parentes devem entender que eu já morri. Mas eu ainda tenho um desejo de estar na presença do Senhor mais uma vez. E aqui a gente vê que ele se volta a Deus, o lugar de encontro entre esse pecador e esse santo, que é a presença do Senhor. Então, olha só, irmãos, o capítulo 2, versículo 5 diz: as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. A descrição aqui é de aflição, irmãos. Não é uma descrição qualquer aqui, que ele está tranquilo, que ele está de férias. Não, é aflição total. Jonas descreve seu estado como alguém prestes a morrer. E a linguagem é intensa. Alma sufocada. Prisão nas profundezas, envolto pela morte. E às vezes o que ele está falando aqui sobre as algas, sobre esse sufoco, de fato, é o que estava acontecendo com ele. Ele estava na barriga de um peixe. Esse homem aqui estava em desespero. E ele entendeu que literalmente ele estava no fundo. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujas trancas se fecham sobre mim para sempre. Aqui, Jonas reconhece que não havia saída natural. Então, de forma natural, de forma assim, olha, pela lógica humana, ele não ia sair. Ele ia morrer ali mesmo. De uma forma dolorosa. Pelo ácido gástrico, alguma coisa assim, acontecer a morte dele. E essa expressão aqui, irmãos, trancas, sugere prisão, fim, sepultamento. Ou seja, humanamente não havia esperança para ele. Ele está dizendo isso. Contudo, a gente vê essa expressão aqui na palavra de Deus aqui. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Deus, meu Senhor. Ou seja, essa ideia aqui, irmãos, a gente pode entender que o Senhor está ouvindo a voz. Está ouvindo, então, e responde a Jonas. Porque Jonas confessa que foi Deus quem o livrou da morte. A oração, de fato, foi ouvida. E essa mão que disciplinou é a mesma que está resgatando ele. É a mesma que está restaurando. J.C. Ryle, um dos grandes pregadores também, ingleses, disse o seguinte: não há oração mais eficaz do que aquela que brota de um coração quebrantado e arrependido. De fato, o Senhor, ele ama ver um filho dele quebrantado, um filho dele que entende: Senhor, de ti eu preciso, ó Pai. Cada vez mais e mais eu preciso do Senhor. Então, o que nós entendemos, irmãos, dessa segunda ideia? Primeira coisa que você precisa lembrar: Deus ouve os que se arrependem. Irmãos, mesmo que você foi a causa primária da sua queda, do seu pecado, mesmo que você tenha fugido de Deus, se há arrependimento, há esperança. Jonas não foi salvo, irmãos, porque fez algo bom, mas porque clamou com fé.
aquele que é rico de misericórdia, de graça a dar. Isso aqui se aplica a todos nós, irmãos. Quantas vezes você já sentiu que você pecou? Sabe? Não sei se você já sentiu assim, poxa, mas eu acho que eu peco demais. Eu acho que eu sou muito pecador. Será que às vezes eu estou muito longe de Deus? Você já sentiu em algum momento da sua vida isso? Parece que eu pequei demais, parece que eu estou longe de Deus. E o texto bíblico te responde se algum dia você se sentiu ou se sente assim. Porque Deus ouve as nossas orações. E Deus ouve todas as orações, até as orações feitas no ventre de um peixe. Ainda mais, nossa, irmãos. Aqui o texto está mostrando essa ideia mesmo. Deus ouve a oração de um filho, de uma filha que está arrependido. Até, literalmente, dentro de um peixe. O ventre de um peixe. Ou seja, o Senhor, Ele ouve a gente no fundo do poço, irmãos. Ele ouve corações sinceros. Hoje, nós não temos um templo físico, né? Ou seja, um templo igual na época antes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, essa ideia de um templo onde estava a Arca da Aliança, onde estava de fato a presença de Deus ali. Por quê? Porque nós olhamos para Cristo. Cristo é o verdadeiro templo, como fala em João 2. O mediador entre Deus e os homens. É Ele o nosso acesso seguro. Por isso que quem tem Cristo, irmãos, tem acesso seguro ao Senhor. Paulo vai dizer que tanto Cristo quanto o Espírito Santo, eles clamam por nós. Eles oram também as nossas orações. Eles levam ao Pai as nossas orações. E por meio de Cristo Jesus, as nossas orações são aceitas diante do Pai. Então, você sente que você pecou demais? Lembre-se, clame ao Senhor. Você se afastou? Volte os olhos para Cristo. Não espere resolver tudo sozinho como Jonas. Arrepende-se agora. Confie na graça de Deus. Deus ouve. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Volte ao Senhor. E é uma terceira e última ideia, irmãos, do texto, é que Deus ele disciplina com graça. Deus ele ouve a nossa oração. E Deus salva para a sua glória. Deus salva para a sua glória. Versículo 7 a 10. Irmãos, a oração de Jonas não terminou com um pedido. Ela termina com uma adoração. Parecia que ele poderia então fazer um pedido e beleza, Deus, muito obrigado. Mas ele percebe que de fato ele deve adorar. Um coração perdoado, um homem e uma mulher de fato que foram perdoados e entenderam ao Senhor, eles adoram o Senhor. E do fundo do ventre do peixe, ele confessa essa verdade. Mais importante de todas, a Deus ou ao Senhor pertence a salvação. Ele vai orando, ele vai fazendo a estrutura toda, ó Senhor, tá difícil e tal. E aí no final da oração dele ele percebe, Senhor, eu tentei fugir do Senhor, tentei fazer com que o Senhor não derramasse a sua misericórdia para que esse povo... Eu tentei lutar, ó Pai, mas eu percebi, de fato, que eu não consigo fazer. Ao Senhor pertence a salvação. Ele está dizendo, o profeta está dizendo isso, ó, eu perdi. Eu sei que é o Senhor. É o Senhor que os planos, tudo pertence ao Senhor. E esse é o clímax do texto, irmãos. A salvação é do Senhor. Não do homem, não por mérito, não por obras, mas somente por Deus, para a glória de Deus. Isso tem que estar bem claro na nossa mente, no nosso coração. A salvação que você tem, o direito que você tem para estar no céu, não vem de você, vem de Cristo Jesus. Não é do homem, não é do mérito, não é das suas obras, para que ninguém se glorie, somente de Cristo. Então, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa alegria, eu tenho então essa plena certeza que eu vou para o céu. Por quê? Porque não são os meus méritos que vão me levar para o céu, e são os méritos de Cristo. Ele é Deus, Ele é poderoso. Então, isso é muito mais extraordinário do que minha vida. Simples e, muitas vezes, sim, errônea. Então, olha só, irmãos, versículo 7. Ele fala, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração chegou até ti, no teu santo templo. Jonas, ele reconhece, irmãos, que chegou ao fim de si mesmo. Só quando ele foi
tirado ali daquele momento confortável da vida dele, achando que ele estava tomando as decisões, ele percebe, eu lembro agora do Senhor. De fato, é o Senhor que vai fazer essa cura. É o Senhor que vai fazer essa mudança na minha família, na minha vida, na nossa igreja. É isso. Tem momentos que isso acontece conosco, a gente acha, não, é com a minha força, não, eu vou dar conta, pode deixar. E aí Deus mostra para você, não dá. E aí você fala, Senhor, me perdoe. Eu preciso do Senhor, eu preciso voltar ao Senhor. Então, irmãos, não há lugar onde uma oração, melhor dizendo, não possa chegar. Jonas, capítulo 2, versículo 8 diz, os que se apegam a ídolos vãos afastam de si a misericórdia. Jonas aqui, irmãos, ele contrasta a idolatria com a graça. Quem confia em falsos deuses ou em si mesmo se afasta da compaixão de Deus. Não recebe a compaixão de Deus. Então, a idolatria é qualquer substituto de Deus, ou até mesmo a própria justiça. Então, qualquer coisa que você tenta colocar à frente do Senhor, você acaba idolatrando. Você acaba adulterando diante do Senhor, diante do nosso Deus, diante do noivo. Então, Jonas aqui reconhece que não havia salvação fora do Deus vivo. E aqui está o centro, no versículo 9, está o centro dessa última frase. Ao Senhor pertence a salvação. E essa é uma das declarações mais poderosas, né? Poxa, esse homem rendido, esse homem que conheceu a graça, experimentou mais uma vez a graça do Senhor, a misericórdia, o cuidado, a restauração, ele fala, ao Senhor pertence a salvação. Então, irmãos, a gente precisa lembrar, a salvação não é um direito. Eu não mereço a salvação, eu não mereço ir para o céu. É um dom. Ou seja, isso é uma graça, é uma obra divina. Deus salva porque deseja glorificar a si mesmo. E ele pode fazer isso, ele é Deus, ele é santo, ele é puro, não como nós. Então, o versículo 10, ele termina dizendo assim, que até a libertação da nossa vida, da vida desse profeta, vem através da palavra de Deus. Ele fala, olha, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ou seja, o mesmo Deus que falou a tempestade, fala com um animal marinho, e Jonas não se salvou, mas Deus o salvou. Então aqui a gente vê que a graça que iniciou a disciplina, agora completou essa salvação, essa libertação na vida dele, de fato. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Toda salvação é graça, do início ao fim. A gente cantou também isso, né? Jesus é o centro. Então, ele é o centro de tudo que há, ele é o centro do meu ser, do início, meio e fim, ele é o centro da igreja. Então, se Cristo não for o centro, nós estamos perdidos, irmãos. Então, você tem que lembrar que você não contribuiu com nada, além do pecado que tornou necessário o resgate. Isso humilha o nosso orgulho, irmãos, e exalta a glória de Deus. A salvação é do Senhor. Até mesmo nós, muitas vezes nós, já resgatados, nós esquecemos disso, né? Nós esquecemos. Jonas, ele tentou usar do seu título e segurar para que outras pessoas não conhecessem o Evangelho, não conhecessem a boa notícia de um Deus que cura, que ama, que liberta. Paulo vai falar isso nas suas cartas, né? Como ouvirão, como as pessoas se converterão se não tem ninguém que pregue? E Jonas sabia disso e ele não queria. E quantas vezes a gente, irmãos, que já experimentamos a graça, a misericórdia do Senhor, às vezes a gente dá uma suprimida, né? A gente, não, acho que para essa pessoa não. Mas para outra pessoa sim. Irmãos, nós não podemos ser como Jonas, nós devemos anunciar para todos. E ser de uma forma intencional, até mesmo no momento do meu lazer, até no mesmo momento em família, seja cristão ou não, eu preciso falar, Senhor, me ajude a proclamar o Evangelho, a anunciar para essas pessoas, até as pessoas que eu não conheço, que eu não gosto muito, anunciar o Evangelho, para que elas possam conhecer e experimentar a graça do Senhor. E não podemos esquecer, irmãos,
Cristo é o verdadeiro Jonas. Jesus ele diz isso em Mateus 12:40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. Jonas foi lançado ao mar por sua própria culpa. Cristo foi lançado à morte por nossa culpa, irmãos. Jonas clamou do ventre do peixe. Jesus ele clamou no madeiro ao Pai. Jonas foi vomitado ali para receber essa vida nova. Mas Cristo não precisou. Cristo ele ressuscitou em glória. E a salvação pertence ao Senhor, porque Cristo conquistou isso para nós. Cristo conquistou isso a nós. Por isso, irmãos, nós precisamos, diante dessa mensagem, diante do que nós lemos aqui, a pergunta que cada um de nós precisa responder é: o que Deus quer que eu faça com isso? Né? Eu ouvi, entendi aqui a explicação, né? Tá, mas o que Deus quer que eu faça com isso? Para você que já é convertido, que entende, aceite a disciplina como expressão do amor de Deus. Se você está enfrentando a correção do Senhor, deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, não seja duro. Entenda que o Senhor ele está te aproximando dele, ele quer mais relacionamento com ele, então ele está te incomodando, sim. Mas para você ser restaurado, para você estar mais próximo com ele, lembre-se, a vara ou o cajado não é para vingança, é para uma graça que de fato vai moldar a gente. Então reconheça a mão de Deus, do Pai, e submeta a essa confiança. Como Provérbios capítulo 3, versículo 11 diz: Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se sinta magoado por causa da sua repreensão. Outra coisa, volte-se diante do Senhor com uma oração sincera. Se você hoje percebe na sua vida, mesmo um crente, que isso acontece, irmãos, infelizmente acontece, mas você vê que você está frio espiritualmente, que você está distante, que você se sente como Jonas submerso, clame ao Senhor. Esse é o melhor remédio para a sua vida, a melhor orientação. Senhor, eu estou frio. Senhor, não parece que eu preciso voltar àquele primeiro amor, ó Deus. Clame ao Senhor. Das profundezas mesmo. Clame ao Senhor. Ele ouvirá e ele restaurará a sua vida. E viva como alguém que de fato foi salvo pela graça. Irmãos, nós iríamos todos para o inferno eternamente. E aí a gente acorda e vive uma vida normal. Ah, beleza, eu vou trabalhar, nossa, que dia chato. O crente não pode viver assim. O crente deve viver uma vida agradecendo, de gratidão ao Senhor. Senhor, obrigado mais um dia que o Senhor me fez experimentar da tua graça, do teu amor, do teu cuidado na minha vida, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor me trouxe a salvação. A salvação. E para você que ainda não experimentou essa graça do Senhor, lembre-se, você pode tentar fugir do Senhor, mas se de fato o Senhor está te chamando esta noite, não tem para onde você correr. O Senhor de fato ele vai te alcançar em algum momento. Não tem como você fugir da presença do Senhor. Às vezes a gente pode estar com a nossa vida em caos, tudo atrapalhado, tudo assim precisando de reforma mesmo na nossa vida. Mas lembre-se, há esperança, há um Salvador, que é Cristo Jesus. Às vezes você pode estar sim se sentindo como Jonas, sem esperança, afundando preso. Mas clame ao Senhor hoje, porque através de Cristo nós temos esperança. E é isso, irmãos, essa é a mensagem. O resumo, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça do Senhor é maior do que o nosso pecado. Fale com o Senhor, tem esse tempo de oração silenciosa. Fale com o Senhor. Aquilo que você ouviu, aquilo que você leu da palavra, medite e clame ao Senhor neste momento.
Ó Deus, nós nos colocamos de forma humilde diante de Ti, ó Pai, sabendo que se hoje nós podemos falar com o Senhor, se hoje nós podemos adorar o Senhor, ó Pai, é por conta do Seu grande amor, da Sua misericórdia. Ó Deus, perdoa, Deus, as nossas faltas, as nossas falhas, que muitas vezes nós fazemos contra o Senhor, ó Deus, de não buscar, de não adorar, de ter um coração mais manso, de ter um coração mais parecido com Cristo, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a viver uma vida, ó Pai, imitando a Cristo Jesus. Não imitando a Jonas, mas imitando a Cristo. Coloque isso no meu coração, ó Pai. Coloque isso no coração de cada irmão aqui presente, porque como igreja do Senhor nós precisamos viver e ansiar, ó Deus, por isso. Restaure, fale aos nossos corações através do Espírito Santo, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.